Nós vamos pegar a nossa palavra de Deus, pegar a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Já está em cima da mesa. Enquanto você vai pegando a sua palavra em Colossenses 3, eu vou pedir toda a atenção para essa pregação, porque o Senhor quer falar muito forte. E ela é uma pregação radical. Ela é aquela pregação que vai impactar você e você vai sair daqui outra pessoa. Mais decidido, mais decidida a ter uma vida para com Deus. Por isso o inimigo ele usa de todas as artimanhas para atrapalhar o momento da palavra, porque ele não quer que seja ouvido as verdades de Deus, as verdades que nos salvam. Porque é só pela verdade que nós fomos salvos e é só pela verdade que nós perseveraremos na salvação. Amém? Amém. Ainda não achei. Tá bem lá no finalzinho, né? Colossenses 3. Eu vou ler o início dela. A partir do versículo 1. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O tema dessa pregação é confessai-vos bem. E ela vai ser feita em cima de um livro. Essa palavra, então, ela vem nos falar o seguinte: nós, nesta quaresma, morremos com o Senhor e a partir da Páscoa ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Aí eu pergunto, você já ressuscitou realmente com Cristo? Será que nós ressuscitamos de fato? Porque para ressuscitar, a gente precisa morrer primeiro. Se a gente não morrer, a gente ainda não vive a vida de Cristo. E o que é que essa palavra aqui, ela pede para morrermos? Ela pede para a gente mortificar. Veja, mortificar vem da palavra de morrer também. Ela quer dizer matar em nós as coisas da terra e ficarmos apenas com as realidades do céu. E o que é da terra? A devassidão. O que é devassidão? É o pecado das pessoas maliciosas. Elas são muito maliciosas, elas são muito pervertidas, elas só pensam besteiras. A impureza ela é a luxúria, todos os pecados de luxúria. Eliezer, quando a palavra está sendo proclamada, a gente tem que dar a maior atenção possível, tá? Porque senão a gente perde, a graça de Deus passa e a gente acaba desfocando. É para que essa graça produza mais frutos do que já produziu na sua vida, na nossa, a gente dá toda a atenção.
Então a impureza ela corresponde aos pecados de luxúria de todos os níveis, desde o meu olhar de desejo para uma pessoa, de desejo malicioso para alguém, até o ato consumado em si, até o adultério, o homossexualismo, enfim. E morrer para isso significa confessar. Quando a gente entra na confissão, a gente morre para tudo aquilo que expomos, todo o nosso pecado do passado, toda a nossa vida foi naquilo, e nós renascemos, saímos outros, saímos outras. Todo mundo sabe o que é o sacramento da confissão e os pecados obrigatórios que não pode faltar na minha confissão são os pecados mortais. Os pecados graves devem ser expostos todos na confissão, às claras. E o número de vezes que se cometeu cada um. É muito importante o número de vezes. E o pecado grave, ele é cometido contra os 10 mandamentos. E ele me impede de comungar Jesus. Quando eu cometo um pecado, se eu não confessar, a missa não apaga esse pecado. Não há nada que apague. Somente o sacramento, somente a reconciliação, somente a absolvição do sacerdote. E se eu comungo Jesus nesse pecado, eu cometo uma coisa pior ainda, um sacrilégio. Eu estou profanando a Eucaristia, que eu estou depositando Jesus no meu coração que ainda não foi limpo. Baseado no livro Confessai-vos Bem, Santa Teresa de Ávila ela tem uma visão. E ela vê várias almas caindo no inferno, muitas almas caindo para o inferno, e ela fica assim espantada, e ela fala, meu Deus, quem são estes que vão para o inferno? Devem ser os pobres infiéis. Entenda por pobres infiéis. O ateu, o comunista, o abortista, o estuprador, o assassino, o corrupto, o ladrão, o traficante. Jesus fala, não, Teresa, não são esses. São cristãos como tu, eles creem como você. Teresa fala, mas Senhor, se eles creem como, se eles são assim, se eles são batizados, então essas pessoas, elas não frequentavam a religião. Eram aqueles católicos mornos, os católicos não praticantes. Jesus fala, não, Teresa, estas pessoas comungavam, confessavam e confessavam antes de morrer. E ela falou, meu Deus, então por que elas estão no inferno? Por que metade das nossas paróquias estão vivendo o inferno e não o céu de Deus? Jesus responde, por causa das más confissões. Se confessam mal, não se confessam direito. Tinha uma mulher numa cidade que ela cometeu pecados impuros. Aqueles pecados que as pessoas têm vergonha de expor. E ela cometeu esses pecados e não confessava. E ela vivia atormentada com isso. Porque ela sabia que estava errado. Que ela estava errada e ela estava indo para a igreja e não confessava. Estava profanando a confissão. Até que uma amiga dela, muito cristã, muito católica, morreu. E no meio da noite, ela ouviu a voz dessa amiga falando assim, confessa-te bem, experimenta e vê o quanto Jesus é bom. Aí ela entendeu que aquilo era um sinal do céu, tomou coragem, foi lá e confessou. E depois espalhou para toda a cidade. É verdade, Jesus é bom, meu coração está aliviado agora. E Jesus falou assim para Santa Teresa a respeito dessa visão. Conta a todos esta visão, a fim de que não transformem o remédio da confissão em veneno, a fim de que não se sirvam mal desse sacramento, que é o sacramento da misericórdia e do perdão. Um sacerdote foi confessar uma senhora que estava à beira da morte. Ela ia morrer, estava doente. E ela estava se preparando para a confissão,
O sacerdote ouviu a confissão dela e foi dar absolvição. Quando ele foi absolver, uma mão de ferro impediu ele de fazer isso. Ele não entendeu. Aí ele falou: Senhora, a senhora está faltando algum pecado? A senhora está esquecendo algum? Ela: Não, padre, eu estou me preparando há 8 dias. Impossível eu estar esquecendo. Ele foi tentar de novo dar absolvição, não conseguia. Deus não deixava. Mas, minha senhora, tem certeza que... Claro, padre, o senhor está me chamando de imprudente? Acha que eu profanaria o sacramento da confissão, escondendo o pecado? Aí ele rezou um pouquinho, voltou, tentou absolver, viu que não conseguia e ele caiu chorando. Minha senhora, por favor, você vai morrer. Fala o que falta. Aí ela deu um suspiro. Padre, há 15 anos eu me confesso mal. Eu me confesso mal. Aí o sacerdote pôde absolver ela. Dom Bosco, ele escreve sobre a confissão. E no meio desses escritos, olha o que ele diz. Eu vos afirmo que enquanto escrevo, minha mão treme, porque eu penso no número de cristãos que vão para a perdição eterna somente por terem escondido ou por não terem exposto sinceramente os seus pecados na confissão. O número de almas que desce para o inferno porque não se confessou bem. Foi contar o pecado, cometeu 5 vezes, fala 3. Teve uma época de festas religiosas onde Dom Bosco estava, e aí todo mundo estava confessando para essas festas. Todos os jovens de Dom Bosco confessaram, exceto um. E os colegas tentaram, e Dom Bosco tentou de todas as maneiras. E ele dizia: não, depois eu confesso, outro dia. Eu vou pensar melhor se eu vou me confessar ou não. Eu vou ver. Aí Dom Bosco usou uma tática. Ele escreveu num papel em branco: e se você morreu hoje à noite? E colocou na cama do rapaz e saiu. O rapaz foi dormir, encontrou papel, leu e sabia que foi Dom Bosco que escreveu. Aí ele não conseguia pegar no sono, porque ele sabia que Dom Bosco era santo e tinha revelações de Deus. E ele ficou pensando: e agora? E se isso daqui é uma palavra de profecia? E se eu vou morrer mesmo essa noite? Dom Bosco sabe, ele vê o futuro. Aí ele não conseguiu e, atormentado pelo seu remorso, ele saiu e foi confessar. Chegando lá, Dom Bosco falou: eu estava ardentemente te esperando. Aí ele confessou e saiu de lá nas nuvens. Saiu de lá nas nuvens falando: pouco importa se eu morrer agora ou não. Estou na graça de Deus. Para mim tanto faz. Essa é a felicidade da confissão. E por que as almas se confessam mal? Se confessar mal é esconder pecado e esconder o número dos pecados e a circunstância em que aconteceu o pecado mortal. Porque se eu vou falar assim: padre, eu roubei, eu tenho que falar se foi a mão armada, se foi sem arma, se eu ameacei alguém, se eu agredi a pessoa durante o roubo. Se eu chegar para o sacerdote e falar: padre, eu pequei contra a castidade, eu vou ter que falar o que eu pequei contra a castidade. Se eu sou casada, solteira, se eu estava noiva, se eu tinha aliança do celibato. Tem que expor a situação para o sacerdote. Precisa expor, porque Jesus é quem perdoa. O demônio, ele induz as almas ao pecado falando assim: vamos, peca hoje mais um pouquinho. Não tem problema, amanhã você confessa. Peca agora, depois você vai lá, fala com o padre, ele te absolve, fica tudo bem. Faça isso, não tem nada demais. Deus perdoa, Deus é misericórdia, Deus é amor. Aí a pessoa vai pecando, pecando, pecando. E na hora que ela vai confessar, que ela finalmente toma coragem, decide, vem o medo e a vergonha. O medo e a vergonha malditos vêm na vida da pessoa. E a pessoa se deixa dominar por medo de falar e por vergonha.
e o demônio, ele tampa a boca. É o demônio? Sim. Santo Agostinho foi para o confessionário e viu o demônio lá. E falou: o que você está fazendo aqui? Fala ou ai de ti? O demônio disse: estou vindo aqui fazer a restituição. Restituição do quê? Eu vim restituir a vergonha que eu roubei deles na hora que eles pecavam. Porque na hora de pecar, o demônio tirou a vergonha. Mas na hora de confessar, vem toda a vergonha e cala a nossa boca. E não pode mais ser assim. Outra vez, Dom Bosco estava tendo uma grande remessa de confissões, e aí os jovens estavam confessando aos montes com ele. 10, 20, 30. Aí chegou a vez de um rapaz. O jovem estava confessando, terminou, e Dom Bosco: continua, filho, continua. Mas continua o quê, padre? Eu já terminei. Vamos, filho, coragem. Jesus sempre perdoa, o confessor sempre perdoa, te dá o perdão, a absolvição. Coragem, fala tudo, não te envergonhes. Não, padre, não tem mais nada. Filho, por que você quer fazer Jesus chorar e dar prazer a Satanás? Fala. Ele falou: não tem mais nada, padre, que saco. Aí Dom Bosco falou: olha o que está ali atrás de ti. O menino olhou. E quando olhou, ele deu um grito tão alto que toda a igreja ouviu o grito dele. Aí ele confessou na hora o pecado que faltava. Aí ele saiu dali e os amigos cercaram. O que foi isso? Por que você gritou? O que aconteceu? Era porque eu tinha um pecado que eu não queria confessar. E Dom Bosco leu meu coração. Aí eu olhei para trás e eu vi um bicho de olhos vermelhos, negro, que ia me agarrar. Mas eu confessei. E veja que providência é confessar com o sacerdote santo. Mas eu e você podemos não ter essa graça. E nós vamos ter que falar de livre e espontânea vontade para o confessor. Tinha uma freira e ela estava no convento, então ela já tinha todo um conhecimento de Deus, de Jesus, e ela cometeu um pecado impuro. A gente não sabe se ela foi para a cama com alguém ou se ela cometeu um pecado sozinha, masturbação. Mas ela, na confissão, ela escondeu, ela ficou com vergonha de contar. E daí ela não contou e veio para a missa. Na hora da missa ela tinha que comungar, senão o padre ia saber que ela escondeu o pecado. Só que se ela comungasse, ela cometia um pecado pior. E ela foi lá e comungou. Aí mais um tempo passou, foi indo um tempo, e novamente teve a confissão de todo mundo, e tinha que ir. Ela foi, teve a oportunidade de expor e não falou, não quis falar, novamente. Aí chegou no momento da missa, ela ao invés de ficar no lugar dela, foi lá e tomou Jesus. Na hora que ela comungou, ela caiu morta no chão. Aí enterraram ela, tudo mais. No meio da noite veio um anjo, pegou o sacerdote, levou o sacerdote até o túmulo dela, abriu o caixão, bateu na garganta dela e saiu as 2 hóstias que ela comungou. O anjo pegou num cálice e levou para o céu, porque não dissolveu, não adiantou de nada. Se tornou a desgraça e condenação dela, porque comungou em pecado grave, sendo que podia ter confessado e teve a chance de receber a misericórdia. A gente pensa, talvez, que isso acontece só com essas histórias assim. Não. Uma paróquia aqui perto, depois eu falo o nome, a moça foi confessar, terminou a confissão, o sacerdote absolveu, ela caiu morta para trás. E vocês conhecem a igreja. Ela caiu morta. Das duas, uma. Ou Deus estava esperando ela confessar para ele perdoar tudo e levar ela para a salvação, para a glória, ou ela confessou como última chance, confessou mal e foi condenada. Das duas, uma. Então o demônio, ele agarra as ovelhas de Cristo pela garganta para que elas não falem seus pecados na confissão, porque a confissão vai destruir o pecado.
A confissão, ela joga a luz no pecado. Ela jogando a luz, as trevas têm que sair. E ele é trevas, ele é oculto. Então ele não quer que você fale. E daí a pessoa vai de um sacrilégio para o outro. Porque continua comungando Jesus na missa. E vai cometendo pecados piores. A alma dela vai ficando pior. E Jesus não quer isso. Existia uma menina de 7 anos que ela cometeu pecados impuros com 7 anos de idade. E ela resolveu não falar para o sacerdote por vergonha de expor a intimidade dela. E ela foi crescendo. Até que um belo dia ela foi acometida por uma enfermidade e morreu. E morreu sem confessar aqueles pecados, embora tivesse chance. Daí o sacerdote estava celebrando a missa por ela, pela alma dela, e ela apareceu e segurou ele e falou: Padre, não faça isso, porque eu estou condenada por pecados que eu escondi na confissão. Teve também uma moça que cometeu pecados impuros, não quis confessar e foi para a missa comungar. Quando ela recebeu Jesus, ela começou a se contorcer, começou a dar dor. Levaram ela para casa e ela ficou naquelas dores durante algum tempo. E veio o sacerdote para ela, para dar o sacramento, a unção. E o padre falou: vamos, filha, experimenta como Jesus é bom. E ela falou: ah, não, padre, eu recebi mal na comunhão, eu recebi em pecado, eu não confessei meu pecado. E se contorcendo, ela morreu. Morreu. Então, ai daquele que começa por esse caminho de esconder, de ocultar pecados, de não falar, de dizer que não foi nada, não precisa, Deus perdoa comigo mesmo. Não, Deus quer perdoar pela confissão. Experimentem então e verão como que Jesus é bom. E que demônio mudo é esse? Esse demônio que cala a boca das pessoas. É o demônio da impureza sexual. Porque nós não temos dificuldade, por exemplo, de confessar pecados contra a fé, espiritismo, umbanda, de confessar que blasfemou, nem de roubar a gente tem dificuldade, ou de faltar na missa, ou de falar mal dos outros. Mas quando chega nesse, a gente tem vergonha. Muitas pessoas ficam de boca fechada e não querem falar. E o que é castidade? Porque o contrário de impureza é castidade. A pessoa ela é casta quando ela decide se guardar para viver o prazer sexual dentro de um matrimônio, somente dentro do matrimônio. Porque o sexo, ele é uma expressão do amor. Ele foi feito para expressar o amor do casal um pelo outro. Então, o casal ele tem várias formas de expressar o amor um pelo outro. O carinho, a ternura, a partilha dos bens, da sua vida. E o sexo é uma das intimidades que expressam o amor de um pelo outro. Dentro do matrimônio, ele é belo e querido por Deus. Mas pode virar um ídolo também. O prazer da luxúria pode virar um ídolo. O prazer da carne. Como o dinheiro. O dinheiro ele pode ser usado para o amor. Eu com dinheiro posso sustentar minha família. Eu posso dar emprego para as pessoas, pagar as pessoas. Eu posso ajudar a igreja, ajudar os missionários. Mas o dinheiro pode ser um ídolo. Ele pode ser o meu egoísmo. Eu posso colocar ele aqui e Deus ficar embaixo. Deus ficar embaixo. Começar a perseguir o dinheiro desmedidamente. Com o sexo é a mesma coisa. Quando o sexo vira egoísmo, ele deixou de ser amor. E se deixou de ser amor, virou pecado. E quando é que ele vira egoísmo? Quando entra a pornografia, que é a exposição de relação íntima entre terceiros. Eu vou expor uma intimidade sagrada ali. Quando vira masturbação, quando vira o erotismo das TVs, essa influência de adultério, quando vira o desejo só pelo desejo, quando começa a entrar preservativo, anticoncepcional,
Isso daí é egoísmo. Me fechei em mim. Não estou mais aberto ao amor de Deus que quer gerar vida, quer gerar filhos, quer gerar família. Então começa a ser ídolo, começa a ser pecado. E é pecado grave. 99,9% dos pecados contra a castidade são mortais. E eu não posso comungar antes da confissão. Santo Agostinho diz que os anjos povoaram o inferno pelo seu orgulho e os homens povoam pela impureza. Então, quando eu falar de impureza, você pensa em tudo isso, em homossexualismo, em relações sexuais fora de um casamento, em namorados que vão para a cama, noivos que vão para a cama, em espetáculos, programas em que se mostram intimidade dos outros, roupas imodestas, imorais. E Santo Afonso fala que as pessoas que estão no inferno, todas possuem esse pecado. Todas. É o que tem em comum entre elas é isso. 100% do inferno está no pecado de impureza. E por quê? Porque eles são fáceis de cometer e difíceis de se emendar. Você quer ver como você não precisa ir longe para você cair em pecado grave? Os olhares lascivos, olhares maliciosos, o olhar que gera excitação, o olhar que gera o desejo para com a outra pessoa, é um pecado grave. As canções, os livros, os filmes, os programas insinuantes. Eu, de minha livre e espontânea vontade, vou lá ver essas coisas. Na internet, na TV, vou ver essas coisas, vou ler essas coisas, vou procurar fotos. Estou em pecado grave. Os gestos, as conversas maliciosas e as piadas de duplo sentido. As piadinhas de duplo sentido também, que fica maliciando com o outro, que fica jogando cantada no outro com malícia. Os namoros no qual tudo bem, o casal não está indo para o leito, não está indo para a cama, mas e a mão? E os amassos que tem no namoro? Não precisa chegar ao ponto de consumar o ato, mas as pessoas se engolem já ali. Isso não é namoro santo, nem namoro puro. Os pensamentos e as complacências íntimas. Eu tenho um pensamento, uma imaginação, uma fantasia veio de repente na minha mente, pensamentos pornográficos do nada. Se eu ficar olhando para eles, gostar deles, estou em pecado grave. Se eu afastá-los imediatamente, estou fugindo da tentação. Parabéns. Mas se eu tiver a mínima deleitação naquilo, eu já estou no pecado mortal. E eu preciso falar quando eu chegar diante do sacerdote. Porque esse áudio aqui mais pessoas vão ouvir. Eu preciso falar: padre, eu me masturbei 3 vezes. Padre, eu fui para a cama com meu namorado tantas vezes. Padre, eu fiz esses pecados. Eu usei o anticoncepcional tantas vezes que eu já não me lembro. Precisa falar: padre, eu olhei para fulano de tal. Eu olhei, era uma pessoa casada. Eu olhei para uma pessoa de um programa que eu nem sei se tem namorado, marido, não sei. Precisa falar até a situação. Se você cometeu algum pecado, é necessário falar. Falar o tanto de vezes também para obter o perdão. Aí nós perguntamos: mas será que não existe saída contra isso? Sim, claro. Uma confissão bem feita, ela quebra todas essas coisas. Ela quebra na raiz tudo isso. A graça da confissão, ela é maior do que o pecado, quando a confissão é bem feita, com propósito e arrependimento. Então os santos falam: vida desonesta, morte impenitente. Vamos explicar. Vida no pecado da impureza, igual a morte sem arrependimento. A pessoa não volta. Lutero
Lutero, vocês sabem que foi aquele que rompeu com a igreja e fundou o protestantismo. Ele um dia estava num quarto com a sua companheira de pecado, que ele ia para a cama com ela, e ela falou: Nossa, Lutero, olha como é lindo o céu. Sim, é lindo, mas não é para nós. Porque ele já não tinha nem esperança de ir para o céu, porque ele não queria abandonar ela. Teodoro Beza, sucessor de Calvino. Calvino também é da Reforma Protestante. Ele pegou uma doença grave, estava prestes a morrer, e foi São Francisco de Sales confessá-lo. Tentou de todos os argumentos possíveis para fazê-lo voltar à Igreja Católica. E nada, ele falava: impossível, padre. Não, mas se confesse, você vai morrer. Impossível, padre, impossível, impossível. Mas por que é tão impossível? Aí Teodoro puxou a cortina e mostrou uma mulher, porque é impossível abandonar ela. Abandonar a vida de pecado. Poderia receber um sacramento do matrimônio e abandonar isso. Tinha um homem que se envolveu com uma moça, e essa moça, ela era uma moça de maus costumes. Então eles tinham uma vida sexual ativa. E todos falaram para ele: larga ela. E ele não queria. E então ele ficou doente, ele adoeceu e o padre foi lá. Você gostaria de fazer uma boa confissão, meu filho? Ah, sim, padre, eu quero morrer com os sacramentos, apesar da minha má vida, eu quero me arrepender. Tá bom. O padre confessou bonitinho, aí falou assim: bom, filho, pra você te dar a absolvição, você precisa despedir essa mulher. Não, padre, como assim? Não posso despedir ela. Mas, filho, a morte vai vir e você vai ter que deixar ela. Não, mas eu não posso, padre. Mas, filho, você vai morrer, você vai pro inferno e eu não vou te dar absolvição, porque você tem que renunciar ao pecado. O amor impuro. Esse não é o amor de Deus. Não, padre, não posso. E aí ele agarrou assim, a mulher deu um abraço nela, assim, o último abraço, e morreu. E foi pro inferno. Então, na maioria desses casos, não se quer deixar o pecado, porque você se vicia nele. E nós temos que temer o vício. Agora, qual a consequência desse pecado? Ele tira todo o mérito das nossas boas obras. Não, mas fulano é tão caridoso, ele ajuda, ele é manso, ele é humilde, ele é paciente, ele traz as pessoas para Deus. Olha que pessoa de fé, olha como ela se comporta. Mas tem esse pecado, precisa banir ele. Olha só, Sansão e Dalila. Sansão foi ter um amor impuro por Dalila, ela era dos inimigos, e ele, por causa dessa paixão impura, porque não era o amor santo que Deus quer dar de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Era um amor impuro, era uma paixão assim, devassa. Por causa disso, ele foi traído e entregue 3 vezes para os inimigos. O QI cai, o QI da pessoa cai. Salomão era o mais sábio de todos os reis, o mais inteligente. Só que aí foi se envolver com as mulheres amalecitas. E Salomão tinha contato com Deus. Deus falava com Salomão. Salomão ouvia a voz do Senhor. E aí ele chegou tão baixo que ele sacrificou a demônios. Participou de rituais de demônios. Por causa do pecado da impureza. Henrique VIII. Henrique VIII era o mais cristão dos reis da Inglaterra. E ele era casado. Aí ele se envolveu com uma amante. E queria porque queria ficar com a amante. E pediu a nulidade do casamento para o Papa. O Papa não quis dar a nulidade porque o casamento foi verídico. E ele, com raiva, se separa da igreja, funda a igreja anglicana, torna a Inglaterra uma nação protestante e morre excomungado. Olha que terrível, só por causa de uma paixão impura. E quais são os meios de se vencer esse pecado? Primeiro, uma vontade resoluta. Depois, eliminar e afugentar as ocasiões de pecado. E terceiro, frequência dos sacramentos.
E isso é que consiste a vontade resoluta. Frequência de sacramento, de confissão e eucaristia constante. Você confessava uma vez por mês, confesse 2, 3. Comungava só domingo, comungue 3 vezes Maria na Madalena, semana, ou até mais. Dela foram expulsos 7 demônios. Ela era uma mulher de vários amantes. E não porque ela tinha necessidade de dinheiro, mas por prazer mesmo, por pecado, por devassidão. E bastou o encontro com Jesus, a vontade firme e decidida, para ela renunciar a tudo. São Tomás de Aquino. Chega num ponto desses santos que o demônio quer tanto levar para o inferno que começa a vir situações doidas na vida deles, muito doidas. Santo Tomás, ele foi preso dentro de um castelo com uma mulher, com uma prostituta que foi contratada para tirar a virgindade dele, porque ele é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, é Santo Tomás, por causa da virgindade que ele tinha, que ele era consagrado pelo celibato a Deus, então ele ia ser isso a vida inteira. E aí, ele sabendo da sua fraqueza, sabendo que se ela chegasse perto, ele iria profanar a virgindade dele, ele pegou uma tocha e disse que ia matar ela e saiu correndo atrás dela para botar fogo nela. E a mulher saiu correndo, chorando, e ele venceu. São Francisco de Sales, uma moça foi fazer gracinha com ele e abraçou ele de forma maliciosa. Ele cuspiu na cara dela e falou: "Afasta-te de mim, missionária de Satanás." Eles tratavam assim o pecado. O moço Dióscuro, nome esquisito, mas é esse, Dióscuro. Ele foi amarrado numa cama para que ele caísse no pecado, para que a moça, não, agora você vai ser seduzido e pronto. E deixar a moça com ele. Ele se recomendou a Jesus, Nossa Senhora. Quando a moça chegou perto, ele mordeu a língua, cuspiu o sangue dele na cara dela, e a mulher recebeu uma borrifada do sangue de um mártir santo. Na mesma hora ela saiu horrorizada, chorando, gritando, chorando e se converteu. Aí você pode dizer assim: mas eles são santos. Só que eles não eram santos nessa época. Eles foram santos depois que eles agiram assim. Depois que eles agiram assim, eles se tornaram grandes santos. Antes não. E eu e você? Temos coragem de tratar com essa violência o pecado? Porque o demônio tem que ser tratado a cusparadas na cara. Uma moça recebeu cartas indecentes do seu noivo. Ela pegou na mesma hora e terminou o noivado e falou: "Jamais vou me casar com um homem assim." Olha só um exemplo de mulher. Isso é virtude perante a igreja e perante o Senhor. Nós devemos aprender e querer imitar essas virtudes. Porque às vezes nós não tivemos essa educação. Por isso que Jesus diz: "Eu quero dar-vos essa educação dos meus mandamentos." Outra moça veio, um rapaz, tomou certas liberdades e sussurrou umas besteiras no ouvido dela. Ela pegou e deu um tapa tão forte na cara dele que ele teve que sair até com o nariz machucado. Outra, ela ouve uma cantada indecente e ela faz a mesma coisa, pá, na cara do rapaz. E fala: "Sempre tenho o suficiente para mais." Então nós temos que ser assim hoje em dia, tratar assim esse tipo de coisa. E evitar o ócio. O ócio é o não fazer nada. Porque já fala São Jerônimo: aquele que trabalha é tentado por um demônio, e o que não trabalha é tentado por 100. Devemos estar ocupados com a oração, com a palavra. Ocupar meu corpo fazendo um serviço de casa, fazendo um serviço para fora, andando, caminhando, conversando. Não devemos estar à toa na nossa vida. Nunca à toa. Então essas confissões frequentes e a Eucaristia, elas vão nos purificar. Porque lembra?
O primeiro é a vontade firme de falar: eu vou ser casto, eu vou ser casta. O segundo é evitar as ocasiões que podem me levar para o pecado. O terceiro é a frequência de sacramentos. E veja que interessante. São Felipe Neri e São João Bosco falam assim: é impossível uma alma que frequenta bem a confissão perseverar em pecado de impureza. Impossível, não existe isso. Isso não existe. Isso é contra o universo. Não existe. É que nem dizer que Deus não é três. Não tem cabimento. Toda alma que frequentar corretamente o sacramento da confissão, comungar Jesus corretamente, vai se purificar. Então, eis a nossa esperança. Eis a grande porta que o Senhor abre para escaparmos dessa corrupção toda. Porque o mundo não compreende a castidade. O mundo não crê na castidade. O mundo vê a castidade como um peso, como um fardo. Ah, eu vou me privar de tudo isso? Que vida mais desgostosa, vida infeliz. Não, é o contrário. A castidade é a maior alegria que Deus pode dar para um coração. E Ele quer dar para o seu, para o nosso. Não importa o grau ao que estamos, nós podemos ser mais castos, podemos ser mais puros, mais puras. Tem o sacerdote e o advogado, eles eram muito amigos. E um dia, no meio de uma conversa, o advogado brincou: olha, padre, eu acredito em todas as suas virtudes, na sua abnegação, eu acredito na sua mortificação, na sua paciência, no seu amor, na sua misericórdia, mas eu não acredito no seu celibato. Isso eu não acredito. Aí o padre falou: experimenta e verás. Ué, como assim experimentar? Frequenta a confissão e a Eucaristia e verás. E daí eles ficaram conversando. Várias vezes voltou esse assunto e o advogado topou. Não deu 6 meses desse advogado frequentando confissão e Eucaristia. Ele já estava tomando um hábito de seminarista, indo para o seminário, virando sacerdote e virou um pregador do celibato dos padres. Um defensor do celibato e da castidade. Porque o mundo olha para os santos, para as santas, para as freiras e não acredita que é possível. Porque desconhece a força dos sacramentos. Desconhece a força de Nosso Senhor, do sangue de Jesus que está presente na confissão e na missa. Desconhece, mas o Senhor sabe e o Senhor nos dá esse grande meio como solução para nós. São José Maria Escrivá fala assim: quando você se decidir verdadeiramente pela castidade, ela não vai ser mais um peso na sua vida, mas ela vai ser uma coroa de glória. Vamos pensar. Quando uma pessoa recebe uma homenagem no serviço, é elevada de cargo, ganha uma promoção, ganha algum presente, isso é uma coroa de glória para ela. Mas Deus está falando: a coroa de glória que eu tenho para você é maior que tudo isso e chama-se vida casta, vida pura, castidade. Vocês conhecem Mozart? Mozart, o músico? Já ouviram falar? Quando ele estava fazendo 25 anos, ele confessou diante de todo mundo: o segredo do meu sucesso é que eu nunca cometi um ato contra a pureza. Eis o segredo das minhas músicas. Eis o segredo da minha arte. Vejam só como o dom é recompensado pelo Senhor. Para encerrar, vamos falar do que vem a ser a confissão, quando nos colocamos ali para falar dos nossos pecados. Ela significa o filho pródigo. A parábola do filho pródigo a gente já ouviu 1000 vezes, mas sempre emociona. É o filho que sai de casa querendo a sua parte, querendo os seus bens. Ou seja,
É um filho que quer o pecado. Ele não quer a vida de Deus. Ele não quer a vida do mandamento, da palavra do Senhor. Ele quer a vida do esbanjamento. Eu vou me esbanjar por aí, o meu corpo, vou esbanjar meus bens, vou esbanjar tudo do jeito que eu quero. E esse filho cai tão fortemente que ele tem que comer lavagem de porco. Ele precisa comer lavagem dos porcos. Se alimentar disso, até que ele se cansa e fala: não, eu vou vencer a minha vergonha e vou voltar para a casa do meu pai. E ele toma o caminho de volta. Ele nem tinha chegado ainda, estava no meio da estrada. O pai, cujo coração não tinha sossego desde o dia que aquele filho saiu, vê o filho, avista-o de longe, sai correndo ao encontro desse filho. E já começa a abraçá-lo e beijá-lo, de saudades do filho, a saudade. E o filho fala: pai, perdão, eu pequei. E o pai sempre perdoa. No confessionário, o pai sempre perdoa. E daquele momento, o pai o cobre com novas roupas, para ninguém ver ele naquele estado. E manda trazer anel, sandália e coroa de rei. E ele que antes estava no inferno, na vida de lavagem de porco, de pecado, de imundície, agora está sendo o centro da festa, o rei da festa. Toda vez que eu e você vamos para a confissão, toda vez, é assim que Deus nos trata. Deus está pronto para perdoar, Deus está pronto para salvar, Deus está pronto para restituir os seus bens 1000 vezes mais. 1000 vezes mais do que antes. Toda vez que nós confessamos os pecados graves, o Pai do céu que está lá em cima, ele chama Nossa Senhora, chama Jesus, ele convoca os anjos, ele convoca os santos e ele aponta para você e fala: hoje tem festa no céu para ela, hoje tem festa no céu para ele. Este meu filho estava morto e foi encontrado. Estava perdido e tornou a viver. Toda vez que nós confessamos, tem festa no céu para nós. Porque vai haver mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E por que tantas pessoas não confessam, demoram tanto para ir para a reconciliação? Só tem um motivo. É porque não vem Jesus como Maria Madalena viu, como aquela mulher adúltera viu. Ah, se nós pudéssemos ver o Senhor como aquela moça viu. Mesmo que todos estivessem condenando, como todos estavam querendo apedrejá-la, tacar pedras, Jesus foi o único que não condenou. Saiba que Jesus é o único que não te condena. Jesus quer mais a salvação do que a perdição, quer mais o perdão do que qualquer coisa, e a misericórdia. Então saibamos hoje nessa noite que a confissão, ela é o principal meio de santificação nossa. E devemos